Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Nós vamos então dar continuidade ao estudo das parábolas, seguindo a obra de Caibar Schutel, e nós vamos iniciar com as palavras de Emmanuel, que consta do livro O Consolador. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Cada parábola traz em si um imenso potencial. Embora aparentemente singela, cada uma delas, assim como toda passagem do Evangelho, é uma semente. A cada um de nós, lavradores de nós mesmos, cabe a missão de acolhê-las e lançá-las no solo do nosso coração, cultivá-las dia a dia através do convívio, do contato, da meditação sobre sua mensagem imortal. No breve estudo que fizemos sobre essa parábola, pudemos aprender que algumas delas são narradas apenas por um evangelista. Eu realmente nunca tinha atentado para isso. O evangelho consta aproximadamente, depende do estudioso, de 40 parábolas. E alguns ou todos os evangelistas narram alguma parábola sozinho. Então nós temos que Lucas, das 40 parábolas do Evangelho, ele narra sozinho 16. Mateus narra 9. Marcos, uma só. E as outras parábolas são narradas por 2 ou 3 evangelistas, como a gente já pôde ver. No caso, na semana passada, a parábola dos servos bons e maus, que foi muito bem explicada pela nossa irmã Valderez, nós pudemos ver que ela foi narrada por Mateus e Lucas. Mas a parábola em questão desta noite é narrada apenas por Mateus. E ela está no capítulo 25, versículos de 1 a 13. E a sua mensagem principal é a vigilância e a preparação espiritual. Então agora nós vamos passar para a leitura da parábola. A parábola dessa noite, então, é a parábola das virgens prudentes e das nécias. Nécias são tolas. É conhecida também como parábola das 10 virgens. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, tolas, imprudentes, e outras 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram, ou seja, cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós.
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas, ou seja, prevenidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esta, então, é a parábola feita por Jesus. Nós sabemos que Jesus se baseava no cotidiano dos judeus. Todas as parábolas envolviam algum fato, algum hábito da sociedade judaica. Agora nós vamos à explicação de Caibar Schutel, que é um pouquinho longa, porém é bastante relevante. Há virgens e virgens, porque se umas são prudentes, outras são nécias. Esta interessante parábola deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tenham a mesma cotação, ou seja, o mesmo valor, os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como o é a instrução intelectual na vida social. Os que passam a vida ociosamente, ou seja, preguiçosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer para a satisfação de seus deleites, que são os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimentos que lhes aumente a fé, estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas, quando se virem forçados de um momento para o outro a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. Então, esses são os imprudentes, que eles não estão preparados quando são chamados. Eles não têm o azeite, ou seja, não têm o conhecimento, o preparo necessário. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Assim é a fé dogmática, misteriosa, abstrata, ou seja, a fé não raciocinada. Na ocasião das provações, das dores, dos sofrimentos, nessa metade da noite, porque todos passam, essa fé é semelhante ao morrão que fumega da torcida que já sugou a última gota de óleo. Ou seja, torceu até onde deu, acabou o óleo, porque eles não estavam suficientemente preparados. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com o combustível que se converte em luz para iluminar-lhe os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir, e que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira e ainda lhe sobre luz para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens, tanto as da primeira condição como as da segunda, ou seja, as nécias e as prudentes, representam a incorruptibilidade, representam todos aqueles que se conservam isentos de corrupção do mundo. Mas não é bastante resguardar-se da corrupção.
para aproximar-se do grande modelo Jesus, o Cristo. Assim como sem a candeia bem abastecida de combustível, as virgens nécias não puderam ir ao encontro do noivo e entrar com ele nas bodas, assim também, sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual, para tomar parte nas bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A necessidade, ou seja, a ignorância, é um entrave que paralisa o espírito, arrojando-o depois da mais densa escuridão. Não é bastante a virgindade espiritual para a entrada da criatura humana no reino de Deus, mas é preciso que seja ligada ao conhecimento, a todo o conhecimento que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso mestre e irmão maior. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequência prática das boas obras, porque a fé não raciocinada é uma fé sem a iluminação, sem ter um respaldo, né? Então, você acredita como um dogma, e não é isso que nós temos que, não é esse o nosso comportamento, que deve ser nosso comportamento. As virgens nécias, por não terem azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo, assim como não tomaram parte nas bodas, porque suas lâmpadas se apagaram à chegada do noivo. As virgens prudentes, ao contrário, acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas, porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. A religião não é crença abstrata, é um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se completam, se harmonizam concretamente. Só os nécios não a compreendem, porque não abastecem as lâmpadas que lhes iluminariam esse reino de verdade, onde as bodas eternas felicitam os espíritos trabalhadores, humildes e prudentes. A necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Necessidade, ignorância, falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, de circunspecção, de consideração e de serenidade de espírito. A prudência não obra, ou seja, não age desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. O inverso se dá com a necessidade. Envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridade, não mede as responsabilidades, não prevê consequências, não arrazoa os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram ao reino dos céus a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes para que a porta da felicidade nos seja aberta. É preciso, primeiro que tudo, abastecer as lâmpadas e os vasos. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. A sabedoria é o óleo sagrado da instrução. Sem ela não há caminho para o reino dos céus, nem entrada para a casa de Deus. Sendo nossa estadia na terra
na terra um meio de instrução, seremos nécios se descurarmos desse dever para nos entregarmos a labores ou diversões fúteis que nenhum progresso espiritual nos podem proporcionar. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. As 5 virgens nécias são o símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se, ou seja, aborrecem-se, quando se lhes fala de assuntos espirituais. Chegam mesmo a dizer que enquanto estão nessa vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Geralmente são estes que nos momentos angustiosos ou quando a morte lhes bate à porta, revestem-se de uma fé toda fictícia e exclamam: Senhor, Senhor, e como não podem obter o óleo de que fala a parábola, pensam poder adquiri-lo com os mercadores, mas ao voltarem encontram fechada a porta e ouvem a voz de dentro que lhes diz: em verdade não vos conheço. É preciso vigiar, procurar a verdade, onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. A religião é luz e harmonia. Assim se apresentou ela aos discípulos no cenáculo, em forma de línguas de fogo e como um vento impetuoso que encheu toda a sala. E para segui-la é preciso ter olhos e ouvidos. A necessidade nada sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Então, esta é a interpretação de Caibar Schutel sobre essa parábola descrita por Mateus. Mas, continuando só mais um pouquinho, vamos fazer algum comentário e citar uma interpretação da revista, não mais o livro, também, que chama-se O Consolador. À primeira vista, pode parecer que as virgens prudentes estão sendo egoístas por não repartir o azeite, e pode levar ao entendimento errôneo que Jesus aprovava essa atitude. Mas recordemos que o azeite simboliza o esforço íntimo e a vivência prática do Evangelho. É conquista pessoal de cada um. Da fé raciocinada, da caridade, da moralidade, e não pode ser transferida ou emprestada de uma pessoa para outra. O azeite para abastecer as lâmpadas só pode ser adquirido por cada um de nós. Não é responsabilidade de ninguém, nem do padre, nem do pastor, nem do palestrante espírita. Esses podem nos apontar o caminho, mas somente nós poderemos trilhá-lo. E na revista O Consolador, tem alguns fatos interessantes a respeito da parábola. O termo virgens não se refere a corpos, mas simboliza a alma de quem procura resguardar-se espiritualmente das corrupções do mundo. As 10 virgens, numa festa de bodas, explica-se pelo costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo, recebendo o noivo à entrada da casa para conduzi-lo até a nubente no interior. As lâmpadas eram necessárias para iluminar o caminho, pois as núpcias eram realizadas à noite. O ensinamento desse conto é claro, refere-se à nossa existência, que representa uma dentre as oportunidades que nos são concedidas
preparadas para melhorarmos nosso estado e condições, como aquele banquete nupcial constituiu para as donzelas uma ocasião para se banquetearem. As prudentes aproveitaram a oportunidade, enquanto que as nécias a perderam pela sua negligência e descuido. É precisamente o que se passa com todos nós encarnados. Uns tiram o devido aproveitamento da sua reencarnação, outros a malbaratam, ou seja, desperdiçam em vão. Esses são os nécios, aqueles os prudentes. As virgens fátuas, significa virgens insensatas, foram vítimas do seu descaso e desídia, isto é, da sua negligência, displicência, desinteresse, incúria. E de que se descuidaram elas? Do principal, que no caso era o azeite para o abastecimento das lâmpadas, e elas pretenderam que suas companheiras o fornecessem. Porém, estas, judiciosamente, ou seja, sensatamente, ponderaram que não podiam dispor do seu, pois então faltaria para todas, que elas o obtivessem pelo método natural, que seria comprá-lo. Significa que não podemos tomar de empréstimo o combustível destinado a alimentar a luz do Espírito. Cada um há de consegui-lo pelo esforço próprio, que é o processo único e adequado de adquiri-lo. Não realizaremos nossa própria evolução espiritual pelos méritos de outrem. Nada conseguiremos apelando para as qualidades e virtudes de terceiros, já que o aperfeiçoamento é obra individual. Temos que trazer as nossas lâmpadas acesas com o nosso azeite, se quisermos passar para um mundo melhor quando daqui partirmos, e não sabemos como isso se dará. Tanto que no final da parábola, Jesus disse: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Crer no Mestre, no seu sacrifício, na excelência do seu mérito, na efusão do seu sangue, não é tudo. É indispensável trilhar a rota que o Mestre nos ensina no Evangelho. Disse Jesus: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, exemplifique-se em mim, aprenda de mim, mas caminhe, avance, prossiga na jornada sem vacilações nem esmorecimento. Conservemos a luz da nossa fé, dessa fé que, segundo Kardec, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Riquezas, glórias, fama, poder são acessórios. O essencial é a luz interior. E para finalizar, até que enfim, né? Se as 5 virgens todas regressaram com o óleo da experiência adquirida, não teriam elas o direito de serem admitidas no banquete nupcial do reino de Deus? Tanto mais que a parábola diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens e não a 5. É lícito concluir que as 5 virgens retardatárias tenham entrado no reino dos céus em outro ciclo evolutivo, posterior ao das virgens prudentes. Se é verdade que na casa do Pai há muitas moradas, devemos admitir a possibilidade de uma evolução no plano espiritual e principalmente em futuras existências. Que Jesus abençoe a todos e sigamos o exemplo das virgens prudentes. Tenhamos acesas nossas lâmpadas e cheias de azeite nossas vasilhas, ou teremos outras oportunidades, assim como as virgens nécias. Muito obrigada.